Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Motivo de alegria, né? Podemos estar na ceia do Senhor, podemos estar alegrando, louvando o seu nome. Oportunidade é essa, né? Que temos de fazer menção, de relembrar, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, né? Que é justamente
porque um dia o Senhor Jesus veio a este mundo, se fez carne por nós, sofreu naquela cruz, morreu naquela cruz pelos nossos pecados, e hoje então podemos ter vida e esperança da vida eterna. Glórias a Deus, aleluia. Quero compartilhar aqui com os irmãos rapidamente no livro de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, do verso 1 ao 13. Mateus 25, do verso 1 a 13, e diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouvi-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glórias a Deus. Esta é uma passagem muito conhecida, né, irmãos? Uma das parábolas de Jesus. Jesus, ele, no seu ministério, ele exerceu, então, usou-se desse artifício que é das parábolas, né? Porque a parábola, ela realmente, ela traz um paralelo muito fácil, e você consegue trazer algo, às vezes, que é intangível, algo que, às vezes, é difícil para entendermos nós, com a nossa mente humana, as coisas do reino dos céus, mas para algo palpável, algo que nós temos vivência, algo que nós conhecemos. E esta parábola, então, ele vai trazer, então, a associação do reino dos céus com um casamento, né? Esta passagem, ela claramente, ela tem um caráter escatológico, ou seja, é um caráter dos fins dos tempos, da vinda de Jesus, das coisas que hão de acontecer, né? Então Jesus traz essa parábola para explicar este momento, o qual a gente ainda não viveu, o qual a igreja ainda espera viver. E em especial essa parábola, então, ela vai trazer então a questão do casamento judaico, né? Ele tem o paralelo com o casamento judaico, que é um pouco diferente do casamento de nós, que embora seja o mesmo intuito, né, 2 corpos se unem e virarão um só, né, e abençoado por Deus, mas o processo, as tradições eram um pouco diferente, né? E então a gente repara aqui na Bíblia, em várias partes da Bíblia do Novo Testamento, a obra de Jesus, ela é comparada a um casamento, irmãos. Jesus faz menção de várias vezes, ele como noivo, né, e vindo buscar a sua igreja, a noiva do Cordeiro, né? E também não apenas Jesus, mas nas cartas paulinas, a própria profecia do Apocalipse vai trazer também de novo
a noiva que será buscada, né, pelo noivo, irmãos. Então é algo maravilhoso que nós temos, essa parábola, essa identificação, esse paralelo, como a noiva sendo nós, a igreja, e o noivo, ele que um dia virá buscar, para um dia nos tornarmos um, né? Estarmos juntos para sempre com Jesus. Glórias a Deus, aleluias. Na tradição, irmãos, do casamento do noivado, começava-se com o noivado, que era chamado de Kiddushin, que no hebraico significa consagração, santificação e dedicação. Então o noivado se antecedia, assim como hoje, ao casamento, e ele era um período de consagração, santificação, que na palavra quer dizer separação, e dedicação, ou seja, é o que nós vivemos hoje. Estamos separados deste mundo, estamos consagrados para viver com ele, estamos então santificados para poder um dia participar das bodas do Cordeiro. Glórias a Deus, aleluias. E envolvia sempre um contrato, era um contrato o casamento, envolvia um contrato que o noivo deveria pagar um dote, inclusive, e não era barato, porque o dote, ele significava o valor da esposa, ou seja, ele teria que mostrar que aquela mulher com que ele pretendia se casar, ela tinha um alto valor. Se ele oferecesse pouco, ele poderia ter a recusa, né? Principalmente ali das famílias, dos pais, falam, não, minha filha vale mais do que isso, você está colocando pouco valor. E aí, trazendo para cá, Jesus veio e pagou um grande dote por nós. Pagou com a sua própria vida, glórias a Deus, com o seu próprio sangue, o sangue do Filho de Deus. Não há preço maior neste mundo, não há dote maior pago, porque Jesus pagou por nós naquela cruz. Este é o valor que Ele deu a mim, a você, a sua igreja. Glórias a Deus, louvado seja o nome desse Jesus maravilhoso. Glórias a Deus. Pagando o dote, o noivo se retirava. Ele iria preparar o local das bodas. E quem iria ficar de supervisor era o pai do noivo. O pai do noivo certificaria que o local das bodas do cordeiro, das bodas, seria um lugar apropriado. Vamos vendo o paralelo que tem com a volta de Jesus. Então, e aí, a um momento que tivesse preparado o local das bodas, também era o local que eles iriam viver, o noivo retornaria, voltaria e buscava sua noiva. Só que, pela tradição judaica, era feito desse modo, que ele não avisasse, ele aparecia, e tinha todo o ritual. E aí, a noiva e quem acompanhasse teriam que estar com a sua lamparina acesa. Eles saíam, às vezes até pela noite, no meio da cidade, iria acompanhar o noivo levando a noiva até o local da bodas, e lá seria celebrado então o casamento, né? Por isso a hora e o momento ninguém saberia, a noiva não sabia, mas ela tinha que estar preparada com as suas lamparinas. Glórias a Deus. Então, é isso, irmãos. Jesus foi para o Pai. Ele está preparando-nos um lugar e virá para nos buscar. Glórias a Deus. É isso que nós temos crido. É isso que nós temos esperando. Essa é a esperança da igreja. Glórias a Deus. Um novo céu, uma nova terra, um lugar onde não haverá dor, nem pranto, nem choros, nem lágrimas. É este o lugar que nós esperamos e fazemos de tudo para estar com Ele. Glórias a Deus. Mas essa parábola, meus irmãos, ela vem além de trazer essa elucidação da volta do Senhor Jesus, daquilo que estamos aguardando, ela vai trazer algo a mais. Ela vai trazer, então, um aspecto condicional
da participação nossa, da igreja, da noiva, nas bodas do Cordeiro. É um aspecto condicional que está relacionado à condição da lamparina, então das 10 virgens. A condição de como estará a lamparina no momento da chegada do noivo. E novamente, a condição dessas lamparinas é que no momento em que o noivo chegar, ela tem que está acesa, e ela tem que ter azeite na lamparina. Glórias a Deus. Primeira coisa que a gente pode perceber nisso, esta parábola, ela é para a igreja. Jesus não veio para buscar qualquer um. Ele não veio para buscar a qualquer pessoa que está simplesmente ao léu. Ele veio para buscar a sua igreja. Glórias a Deus. Por quê? Porque as 10 virgens estavam à espera do noivo. Elas estavam esperando, né? Esta igreja é aquela lavada e remida pelo sangue de Jesus. Aquele que aceitou a Jesus. É aquela igreja, não é simplesmente denominacional, aqui Assembleia de Deus, mas é todo aquele que um dia levantou a sua mão e falou: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu quero morrer para esse mundo e nascer para Jesus. Esta é a igreja que Jesus irá buscar. Interessante que todas iniciaram a sua espera com azeite na lamparina. Todas elas, quando começaram a esperar, estavam com elas acesas e com azeite. Mas apenas 5 fizeram reservas. Apenas 5 foram prudentes. As outras não tinham reserva de azeite. E pouco a pouco o fogo foi consumindo aquele azeite. E o estoque de azeite foi acabando. Isso faz nos entender que a salvação, ela está condicionada a permanecer na fé. A nossa salvação, ela não está condicionada somente em aceitar a Jesus naquele momento, mas permanecer na fé, perseverança, irmãos. Nos tempos dos apóstolos, logo no início da igreja primitiva, podemos ver nas cartas de Paulo, de Pedro, de João, que desde o início eles combatiam as vãs doutrinas, porque desde aquele início o diabo já tentava torcer a palavra, os ensinamentos, para trazer ensinamentos que não eram puros, e poderiam sim causar muito estrago no meio da igreja. E hoje nós devemos fazer a mesma coisa, devemos buscar a verdade da palavra do Senhor, aquilo que Ele nos ensinou, e não torcer ela. Porque o que temos visto por aí, temos ouvido falar que uma vez que você aceitou Jesus, você não perde a salvação, está tudo certo. Era como se fosse o green card, vocês irmãos conhecem, que é o visto permanente para você estar nos Estados Unidos. Você, uma vez que tem aquele visto, acabou, a sua vida muda, você pode entrar, sair, você é um cidadão americano. Não é assim não, irmãos. Está mais como um visto mesmo de estudante que tem a validade. Se você chegar lá e bater e falar, está vencida a sua validade, você não vai entrar não. Está mais para isso, irmãos. A gente aceita esse momento, Jesus entra, perdoa os nossos pecados, transforma a nossa vida, mas é necessário que nós permanecemos. Ouvimos aqui o testemunho hoje, o irmão Jefferson, ele saiu, mas Jesus foi lá, buscou ele também. Graças a Deus está aqui. E quantos de nós também isso não aconteceu? Isso é misericórdia do Senhor, isso é seu amor, porque se no dia que Ele voltar, ou nós partimos dessa terra, nós não estivermos com Ele, meus irmãos, o que será de nós? Mas Deus é misericordioso. Jesus é misericordioso, Ele quer que nós estejamos com Ele naquela boda do Cordeiro.
Por isso, pela sua graça e sua misericórdia, Ele fala uma vez, fala de novo, chama uma vez, chama de novo. Ele é misericordioso. Agradeça, Deus, louve a Deus, porque nós, sendo fracos, muitas vezes paramos, mas Ele não desiste de nós. Glórias a Deus, louvado seja o teu santo nome. Em Romanos vai estar escrito que nada pode separar do amor de Cristo. E as pessoas usam isso, falam, não, eu aceitei, nada pode separar. Amém. Mas lá no começo do capítulo também vai estar escrito: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, não os que estiveram, os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo ao Espírito. Nenhuma condenação há se você está em Cristo. Creia nisso. Glórias a Deus. Viva isso. Vista isso na sua vida. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja o teu santo nome. Isso quer dizer que nada pode separar do seu amor de Cristo. Nenhum agente externo pode tirar a tua salvação. Mas você deliberadamente pode deixar ela. É este que é o ponto. Por quê? Porque estamos no livre-arbítrio de Jesus. Ele não vai te forçar a permanecer do lado dele. Ele não vai. Mas se você quiser permanecer do lado dele, nada vai tirar isso de você. Creia nisso. Nada vai te separar do amor de Jesus Cristo. Glórias a Deus, louvado seja o teu santo nome. Então a salvação, ela está condicionada sim, a permanecer na fé. Segundo ponto, meus irmãos, o azeite. Tem muita discussão teológica em torno do azeite, né? Uns irmãos vão falar que é o amor, outros vão falar que é nas obras significa o azeite. Os pentecostais, nós vamos falar que é a unção e poder do Espírito Santo para a nossa vida, glórias a Deus. E uns falam que é simplesmente a comunhão e a fé com Deus. O azeite é a comunhão. É o quê? É você estar fazendo as coisas que sim revelam uma vida cristã. Buscar a Deus, ler a tua palavra, falar com Ele todo dia. Isso é ter azeite, meus irmãos. É você ter relacionamento com o seu Deus. É você estar vivendo com Ele todos os dias, verdadeiramente. Não somente às vezes aos domingos, mas a cada dia. Você está confiando os seus problemas nele, você está colocando sobre Ele os seus anseios, e até as suas limitações, falando, Deus, eu sou limitado. Buscando dele os seus caminhos para seguir. A cada dia sabendo que você precisa dele, você precisa se alimentar da palavra. Você precisa buscar a tua presença. Isso é ter azeite, meus irmãos. É o que mantém o fogo aceso. É o que mantém a luz brilhando. Porque se o fogo não acender, a luz não brilha. E se a luz não brilhar, né? Jesus falou também, né? Para que serve uma lâmpada? Para esconder? Não, a gente tem que brilhar, irmãos. Porque esta é a obra de Cristo nas nossas vidas. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, terceiro ponto. Eu quero falar aqui a reação das virgens loucas. No verso 8, ele vai dizer: as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as lâmpadas se apagam. Isso, meus irmãos, é se escorar na fé alheia. É você achar que está dependendo da fé do outro e não da sua própria. Elas estavam tranquilas lá. As outras tinham azeite, falou, vou pegar um pouco do seu azeite emprestado e está tudo certo. Mas não é assim, meus irmãos. Por quê? Novamente, combatendo aí as vãs doutrinas. A salvação é individual, meus irmãos. Salvação individual. Tenho lido na internet, vi, é assustador às vezes,
vendo que a salvação não é individual, colocando que não existe isso de salvação individual. E eles vão usar inclusive aquele versículo que diz que somos todos um corpo unido. Somos verdadeiramente, mas não confunda salvação com comunhão. Comunhão que estamos fazendo aqui hoje, Santa Ceia do Senhor, estando unidos todos como um só corpo, verdadeiramente. Mas cada um membro alcançado individualmente pela graça de Deus, mediante a fé individual de cada um. Somos um corpo, sim, mas se um membro adoece, todo o corpo padece. A salvação é individual, meus irmãos. Não confundam salvação com comunhão. Portanto, não se escorem na fé alheia. E temos visto muito isso. O que é? Irmão, você vai para a igreja? Ora por mim. Irmão, estou passando mal, ora por mim. Não é errado pedirmos oração. Temos que pedir, orar um pelos outros. Mas você também tem que orar. Você tem que ter fé para buscar. Você tem que ter fé para saber que quando você dobra o seu joelho e fala com o Senhor, Ele inclina o seu ouvido ao seu favor. E não somente ao A, ao B que Ele vai ouvir, mas a você. Porque um dia Ele enviou seu Filho para morrer naquela cruz para você, para que um dia aquele véu que foi rasgado, você tivesse acesso direto e pudesse o chamar de Pai. E como um filho, pedir as bênçãos do Senhor para a sua vida. Tenha fé, meu irmão. Tenha azeite, o seu próprio azeite. Irmãos que vão para outras igrejas buscando atrás de profecias, porque lá tem um irmão que fala tal profecia, outro irmão que tem... Amém, irmãos, Deus usa, profeta usa, eu creio nisso, já falou muitas vezes comigo, mas não saia atrás disso, tenha a sua própria fé, aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, aquietai-vos, Ele ouve sua oração, ao momento certo Ele vai falar contigo, porque às vezes estamos aflitos e tristes, e vem aquela palavra de consolo do Senhor, e aquilo é como um bálsamo. Aleluias, glórias a Deus. Mas tenha fé, saiba que você é filho de Deus, saiba que Ele está te olhando, saiba que Ele está acima de tudo na sua vida, saiba que Ele está a par da situação, mesmo essa situação da pandemia, que aos nossos olhos às vezes nos questionamos, mas Ele está acima disso também. Ele é Senhor da nossa vida. Glórias a Deus. Aleluias. Muitos jovens, adolescentes, tem os pais que é evangélicos, pais que são firmes, obreiros, e às vezes falam, não, meu pai está orando por mim, minha mãe está orando por mim, eu estou debaixo de um manto aí, que está sossegado. Cuidado, irmãos, cuidado. Tenha você seu próprio azeite. Tenha você sua própria fé. Cultive essa fé, dia e noite, glórias a Deus. Aleluias, louvado seja o seu nome. E saibam, meus irmãos, que a maior promessa justamente é essa. Creia nisso, que Jesus um dia vai voltar, vai buscar a tua igreja, lavada e remida no sangue de Jesus. Essa é a única promessa que você precisa, meus irmãos. Essa é a única promessa que realmente importa, que você faz parte da igreja, você é noiva do Cordeiro, e se você permanecer, um dia Ele vai voltar, vai te buscar e vai te levar para um lugar onde não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Glórias a Deus, aleluias. Portanto, meus irmãos, eu quero apenas finalizar aqui dizendo que às vezes você começou sim a sua vida com muito azeite, e agora chegou um momento e às vezes você está olhando e está acabando esse estoque, mas não é tarde para buscar, não é tarde, tempos difíceis estão vindos, mas Ele fala hoje, não é tarde para buscar azeite, não é tarde para você voltar a ter uma comunhão com Ele,
voltar a deixar toda a sua vida no altar, voltar a ter relacionamento, voltar a ter a alegria do Espírito Santo. Hoje é noite de Santa Ceia, manhã de Santa Ceia, e a palavra nos fala, para sempre falar, examine-se o homem a si mesmo, examine-se. Levamos isso às vezes para o lado do pecado, mas temos que olhar também para como está a nossa vida espiritual em relação a Deus. Examine-se. Fala: Deus, eu te buscava às madrugadas, agora eu não busco mais. Eu tinha prazer em ler a tua palavra, gostava de ler de manhã e de noite, agora não me atento mais. Eu tinha alegria em vir à tua casa, agora não, agora com qualquer desculpa eu fico em casa. Como estou online, às vezes assisto, às vezes não. Não é tarde, irmãos, não é tarde. Vamos passar por um momento difícil agora, 15 dias. Da outra vez que passamos, fechou a igreja, percebemos que muitos não voltaram. Irmãos, quando o fogo apaga é mais difícil. É mais difícil, porque aí você tem que acender o fogo de novo. Não deixa apagar o fogo. Não deixa, enche de azeite. Hoje é dia, hoje é oportunidade. E Ele está falando com a tua igreja. Deus assim abençoe a tua igreja. Amém. Glória a Deus. Querido e amado Deus, Pai Santo, Deus poderoso. Meu Deus, veja aí, Senhor, todos esses nomes que foram citados, essas pessoas que estão acometidas deste mal, esta doença maligna que veio para devorar, Senhor, as nações. Mas nós cremos que o Senhor há de fazer um grande milagre na vida dessas pessoas. Meu Deus, chega agora com a cura, liberta estas vidas deste mal. Oh Deus amado, consola também os corações das famílias enlutadas, que perderam seus entes queridos para esta enfermidade. Oh Jesus, cura, liberta estas vidas, livra aqueles que ainda não pegaram, meu Deus. Faça uma grande obra, Jesus. Protege a tua igreja e o teu povo. Oh Deus, que esta vacina, meu Pai, venha apaziguar este problema. Mas nós cremos é no Senhor, nós cremos é na sua libertação, nós cremos é no teu poder. Temos certeza que só vai, Senhor, aquele quando a hora chegar. Em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, atende o nosso clamor. Amém.